Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Vamos continuar a 21ª semana. Então, hoje é terça-feira, dia 24 de agosto. Nós estamos aqui, ó, na aula 4. Não tem atividade no livro, mas tem matemática e língua portuguesa impressa. Então, aqui na aula 4, nós vamos ver divisão, né? Nessa folha e na próxima, vocês vão ouvir, fazer alguns exercícios, né? E ouvir explicação sobre divisão. Nós vamos fazer continha normal, igual nós fizemos das outras, mas antes, vamos pegar, desenhando, através do desenho, entender o que é dividir primeiro, de uma forma bem simples, para depois a gente ir para a conta, tá? Para relembrar bem isso daí. Então, o que é dividir? Dividir é quando eu pego uma quantidade e vou repartir essa quantidade em quantas vezes eu quiser, em quantos grupos, né? E eu vou organizar em quantas partes eu quiser. Também posso usar a palavra separar em quantas partes eu quiser, né? Ou o que o problema estiver me mostrando. No caso aqui, ó, vocês têm um exemplo aqui no primeiro de como você vai fazer esse treino aí de divisão. Você está vendo aí que tem um símbolo que tem um risco e 2 pontinhos. Esse é o símbolo da divisão quando a conta não está armada, tá? Isso nós vamos ver em outra aula depois, quando armar a conta para a gente fazer. Aqui a gente está vendo o básico da divisão, o início de como dividir qualquer quantidade. Então, você está vendo aí no exemplo que você tem aqui, ó. Você tem 1, 2, 3, 4 elementos, que é esse aqui, ó. É o que você tem. 4 elementos, tá vendo? E o que você vai fazer com esses 4 elementos? Você vai dividir, que é esse sinal aí, por 2. Por 2 partes, por 2 grupos, certo? Em 2 partes separadas. E foi o que foi feito aqui, ó. Uma parte aqui, outra parte aqui, ó. Tá vendo? Quantas partes deram? 2, né? E quantos elementos ficou em cada parte? 2. Então, 2 é a resposta, os elementos que ficou em cada parte, certo? No outro aí, que no caso você vai continuar fazendo, eu vou fazer com vocês para vocês entenderem. Aqui no caso eu tenho 6. Então eu tenho 1 elemento, 2, 3, 4, 5, 6, certo? O que eu vou fazer com esses 6 elementos agora? Eu vou dividir em 3 partes, certo? Então eu vou pegar e dividir em 3 partes. Para você dividir em 3 partes, você vai colocando um elemento em cada parte. Então eu vou pegar uma parte, 2 partes, 3 partes. Tá vendo? De quanto em quanto elementos foram? De 2 em 2. De 2 em 2. Ou você pode pensar também de outra forma, né? Não tem problema. Você pode pensar assim: se eu vou dividir por 3, então eu vou pegar 3 elementos para cá e 3 elementos para cá. Quantas vezes eu fiz isso? 2 vezes. Então a resposta é 2 vezes. Entenderam? Então isso é dividir. É quantas vezes eu fiz a divisão, quantos elementos ficou em cada divisão, né? Quando eu fiz. No caso aqui, eu dividi em 2 partes os 3 elementos que estavam ali. Tanto faz. Ou eu posso pensar da outra forma que eu tinha feito primeiro. Dividir em 3 partes e aí de 2 em 2, certo? Assim, desse jeito, você vai fazer os 2 que estão aí do lado. Esse daqui e esse aqui. Aqui esse de baixo que não tem as bolinhas, é a mesma coisa. Só que aí você vai desenhar essas bolinhas, tá? É a mesma coisa aqui, ó, tem 9 elementos, então você vai ter que desenhar os 9 elementos aqui, certo? Você vai ter que ir desenhando os 9 elementos aqui, certo? E aí depois você vai ter que dividi-los enquanto tá pedindo aí. No caso, tá pedindo para dividir em 3 partes, de 3 em 3. Então você vai dividir de 3 em 3 e vai ver quantas vezes você conseguiu fazer isso. Igual nós fizemos ali, ó. Era para dividir de 3 em 3, certo? Quantas vezes deu essa divisão? Deu 2 vezes, 2 grupos, 2 partes. Então, foi a nossa resposta, certo? Vamos ver de novo, ó. Então, de 3 em 3. Então, 3, 3. Quantas vezes eu fiz isso? 1 vez, 2 vezes. Então, 2 é a resposta, certo? Então, aqui você também vai dividir de 3 em 3, ó. Só que agora são 9 elementos. Aqui você vai pegar 10 elementos e dividir de 2 em 2. Aqui você vai pegar 10 elementos e dividir de 5 em 5. Aqui você vai pegar 8 elementos e dividir
de 4 em 4 e ver quantos grupos isso vai dar, quantas partes vão dar, certo? Aí, para continuar esse treino, você viu que ali a divisão ela foi exata. O que significa uma divisão exata? Eu dividi direitinho e não sobrou nada, ninguém sozinho. Já aqui, nós vamos fazer uma divisão inexata, ou seja, uma divisão que sobra. Aí tem um exemplo também aqui no começo para vocês, ó, tá vendo? Você tem um exemplo aqui no começo, mostrando para você. Ele pegou 7 elementos, tá vendo? 7 elementos. Só que aí ele dividiu de 3 em 3, beleza. 3, 3. Só que o que aconteceu com esse elemento aqui? Sobrou, né? Isso acontece quando eu faço uma divisão, cada parte recebe o que precisa receber, mas sobra uma parte que não dá para dividir. Normal. Aí a gente coloca que deu 2 partes, 1, 2, 2 partes. E sobrou, qual foi o resto? Um elemento. Então, esses daqui de baixo vai ter resto, eles vão ter sobras, tá? E aí você vai colocar que deu tantas partes e sobrou tanto, certo? Igual nessa 9 aí, ó. Essa 9 já está desenhada, é só você fazer a divisão. É para dividir de 4 em 4, então você vai dividir de 4 em 4 e ver quantas partes dão e quanto vai sobrar. Aqui, ó, você vai pegar 12 elementos, vai desenhar os 12 elementos, dividir de 5 em 5, tá? Pode ir circulando, igual eu fui circulando. 5, 5, 5, e ver quantas vezes você faz isso, quantas partes você divide e quanto sobra, ok? Feito isso, para entender melhor a divisão, é importante que vocês assistam esse vídeo. Ele é bem simples, mas ajuda a gente a entender a base da divisão, o que é dividir, tá? E mais para frente, nas outras aulas, a gente começa a mexer com as continhas, certo? Aqui na próxima folha, ainda é aula 4, ó, tá vendo? Nós temos essa primeira folha e essa segunda folha da aula 4. É continuando a divisão com outro exercício, para vocês continuarem praticando. Aqui vocês vão repartir em partes iguais a quantidade de peixes que está aqui. Não precisa nem contar que aqui já está falando, ó, são 12 peixes. São 1, 2, 3, 4 aquários. Você vai dar a mesma quantidade para cada um e vai ver quanto fica em cada aquário. A resposta é quanto fica em cada aquário. A letra B é a mesma coisa. Você tem aí uma quantidade de balões, certo? Você tem uma quantidade de balões e você tem uma quantidade de crianças, tá vendo? Aí você tem 25 balões e você tem 5 crianças. Você vai distribuir igualmente para cada criança os balões e ver quantos cada um vai receber. A resposta será quanto cada criança receberá, ok? Aqui nós temos uma torta, né, no caso, para ser enfeitada aí com as cerejas. Você tem 20 cerejas aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 tortas. Então, você vai repartir as 20 cerejas de forma que cada torta fique com a mesma quantidade de cerejas. A resposta será quantas cerejas vai ficar aqui em cima de cada torta, certo? No total, continua os 20, só que ela vai estar separado em cada parte aí, em cada torta, correto? E assim você vai calculando as divisões na forma de desenho mesmo e respondendo ali embaixo. Feita a divisão, assistiu o vídeo, ao vídeo, fez a divisão, né? Desenhou, circulou, respondeu. Vamos para a hora da leitura. Esse livro está lá no nosso grupo do WhatsApp, é só você acessar, né? E fazer uma boa leitura dele, um bom treino e me mandar um áudio ou um vídeo de você lendo alguma parte que você achar mais interessante, ok? Então, por hoje é só e até a próxima.